Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Deus. Amém? Que bom poder estarmos aqui e podermos juntamente cultuar ao Deus vivo, ao Deus único, ao rochedo da nossa salvação, ao Criador e sustentador de todas as coisas, ao Deus vivo. Nós estamos na presença de Deus. Amém? Nós estamos na presença do Deus vivo. Nós não estamos aqui para ver o irmão, para ver a irmã, embora pela faculdade da visão, nós podemos contemplar cada irmão, cada irmã, mas não são os irmãos que nos trazem aqui. O foco da nossa presença aqui não é os irmãos, o foco não é o louvor, o foco não é o pastor, o foco não é matar a saudade, o foco é cultuar e glorificar unicamente ao Senhor. Ele deve ser o foco de toda a nossa atenção nessa manhã. Tudo mais é periférico. Tudo mais é secundário, porque nesse momento só importa ao Senhor. E quando o meu foco é no Senhor, tudo dá certo. Eu vejo a presença do Senhor. Quando eu venho cultuar o Senhor, tudo que acontece de anormal, para mim é insignificante, porque o meu foco está tão somente no Senhor. Você pode dar glórias a Deus? Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ver o que Deus tem para nós. Se eu estou aqui, se Deus está aqui, se eu tenho algo a oferecer a Deus, eu vou oferecer. Se eu tenho algo a pedir a Deus, eu vou pedir, porque Deus está aqui nessa manhã. Ele veio receber o nosso culto. A partir do versículo 1, nós temos a história de um homem paralítico, e assim é a história. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Palavra do Senhor. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós que te cultuamos, nós que te adoramos,
Ó Deus, somos os mesmos que agora franqueiam os seus ouvidos e todo o seu ser a Ti, para ser visitado, ministrado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Não é muito comum, mas eu tenho um título para a mensagem de hoje: Misericórdia na casa da misericórdia. Por que esse título? Porque esse tanque no qual ocorre esse milagre chama-se Casa da Misericórdia. Betesda, Beit Hesed. Beit, casa, Hesed, misericórdia ou bondade. E o pastor Alberto leu Salmo 31 hoje, versículo 19, que fala que a bondade do Senhor e a sua justiça é para aqueles que o temem e que o buscam. Numa outra interpretação, a misericórdia do Senhor é para os que o temem e o buscam. Então o Senhor está falando de misericórdia desde o começo do culto. Então, misericórdia na casa da misericórdia. Betesda, como eu já falei, deriva de duas palavras hebraicas: Beit, casa, Hesed, bondade ou misericórdia. Significa, portanto, casa da misericórdia. Aquele tanque tinha por nome Casa da Misericórdia. Aquele tanque tinha 5 pavilhões, tinha uma fonte que jorrava, inundando aqueles 5 pavilhões. E havia uma cultura em Israel de que, de tempos em tempos, um anjo vinha naquele tanque e agitava as águas. E a primeira pessoa que tocasse naquelas águas movidas pelo anjo seriam curada. Percebe que tinham ali naquele tanque paralíticos, cegos, coxos, pessoas de toda sorte de enfermidades. O texto diz que várias pessoas enfermas, uma numerosa multidão de enfermos estava lá naquele tanque, porque sabia que aquele tanque era um lugar que havia cura. Havia cura naquele tanque. E as pessoas então procuravam aquele tanque porque queriam ser curadas. O leproso queria ser livre da sua lepra, o mudo queria falar, o paralítico queria andar, o coxo queria destravar a sua perna, e todo mundo que tinha algum tipo de limitação ia então para esse tanque, para essa casa de misericórdia, ser tocado pela misericórdia de Deus. Segundo o texto de João 5, versículo 4, diz que a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então era um período de Páscoa. Era um período de Páscoa. Páscoa, a maior festa dos judeus. Uma Páscoa lembrava a saída do povo do Egito, a saída da escravidão para a liberdade. E a Bíblia diz, no Novo Testamento, Paulo falando que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa saída, a nossa porta de saída da escravidão para a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Então, a água era agitada, provocada por um anjo de Deus, sendo que o primeiro doente que entrasse na água ficaria milagrosamente curado. E o segundo? Não, porque, segundo o texto aqui, somente a primeira pessoa que entrasse na água seria curada. Que interessante isso, hein? A casa está cheia de enfermos, é casa de misericórdia, e todos os doentes vão para lá para serem curados, e todo mundo atentos ali para ver a água se mover. Quando a água se movesse, eles iriam entender que um anjo do Senhor estava movendo a água. Então havia um acúmulo de pessoas correndo ali para serem o primeiro a chegar nas águas. Você imagina, muita gente pisoteada. Aquele próprio paralítico, ele disse que ele mesmo ia, ele tentava, ele se locomovia, ia se arrastando pelo chão, mas o cego poderia com a bengala ir mais rápido que ele, porque ele está se arrastando pelo chão. Aquele que tinha a mão travada poderia correr mais rápido que ele, porque tinha a mão travada, não os pés travados. Ele tinha os pés travados, não podiam caminhar. Então, qual era a chance daquele homem ser curado? Eu diria que nenhuma, porque sempre tinha alguém enfermo, com a enfermidade, que permitia que ele corresse até as águas. A Bíblia diz que aquele homem estava 38 anos, dependendo da misericórdia de Deus, correndo atrás da misericórdia de Deus, há 38 anos.
A Bíblia diz também que Jesus nota aquele homem. Tinham cegos, tinham coxos, paralíticos, mas Jesus nota aquele homem. Aquele homem chamou a atenção de Jesus. É interessante que Jesus sempre tem algo que chama a atenção dele. Na multidão, ele sempre vê alguém. Aquela mulher que foi curada, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha uma hemorragia há muito tempo. Ela disse: eu não preciso que ele ponha a mão na minha cabeça, eu não preciso que ele declare a cura sobre mim, eu vou tocar em segredo. Eu sei que se eu tocar, mesmo que seja na orla da sua veste, eu sei que serei curada. E Jesus notou aquela mulher que estava em segredo. Ela foi em oculto, mas não há nada em oculto que não seja revelado. E Jesus disse: alguém me tocou. Mestre, todos te tocam. Alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu uma virtude. E a mulher então, pela insistência de Jesus, diz que foi ela, foi eu quem te tocou. Ele diz: a tua fé te curou. Jesus sempre nota você. Ninguém se esconde na multidão de Jesus. Ele sabe quantos fios de cabelos eu tenho, quantas células epiteliais você tem na sua pele. Ele sabe quantos dias você ainda tem nessa terra. Ele sabe dos seus sonhos, ele sabe dos seus projetos, sabe dos seus pedidos, sabe da sua dor. Ele sabe do que você está pensando nesse exato momento. Você está colocando agora a tua dor diante de Deus, porque é isso que vem à tua mente. Quando se fala em misericórdia, em lugar de buscar misericórdia, vem logo à sua mente: eu tenho esse problema. Fique tranquilo, tranquila, Deus está aqui nessa manhã, da mesma forma que Ele estava naquele tanque, naquela casa de misericórdia, e notou, dentre aquela multidão de enfermos, aquele que estava paralítico, há 38 anos. Você imagina, 38 anos esperando as águas se moverem, e esperando ser o primeiro, em algum momento da sua vida, desses 38 anos, a tocar as águas, mas ele nunca conseguia. Jesus nota ele, e como sempre, Jesus faz aquelas perguntas óbvias: o que é que você quer? O que é que você quer, cego? Eu quero ver. O que é que você quer, paralítico? E o paralítico diz o seguinte: ele não diz que quer ser curado, nem não diz que não quer ser curado. Ele diz o seguinte, em outras palavras: olha, ele diz aqui no versículo, deixa eu achar aqui, pulou para o capítulo 6, queres ser curado, versículo 6, ele diz no versículo 7, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Na verdade, ele disse: eu quero ser curado, mas não dá. Interessante, né? Eu estou fazendo um pedido de oração, mas não dá. Você não vai ser atendido nunca. Você está orando, mas não está crendo que Deus pode abençoar você, que Deus pode mover essa montanha, que Ele pode esmiuçar essa pedra. A Bíblia diz que Ele é aquele que, o martelo que esmiuça a penha. Ele está aqui para esmiuçar a sua penha. Ele está aqui para tirar esse obstáculo do seu caminho, da mesma forma que aquele paralítico tinha um obstáculo no seu caminho. Ele fala para Jesus: eu até quero ser curado, mas não dá. Sempre desce alguém na frente. A Bíblia diz aqui que Jesus, sem fazer qualquer coisa espetacular, sem dar bronca naquele moço, diz para ele: olha, toma o teu leito, levanta daí, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que imediatamente ele andou. Não precisou o anjo mover a água, não precisou ninguém levá-lo até a água agitada, porque o próprio Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que ele não conhecia Jesus, mas ele tomou posse daquela palavra, sem conhecer Jesus. E ele imediatamente andou e foi embora. Ele obedeceu, ele se levantou, tomou a sua cama, botou no seu ombro e andou. Ele obedeceu: levantou, toma a tua cama. Ele tomou a cama dele e anda. Ele obedeceu aos 3 comandos de Jesus, sem perguntar: quem é você? Eu estou aqui na casa da misericórdia, estou aqui em Betesda, eu sempre venho aqui, e você está me atrapalhando, está tomando meu tempo, porque eu tenho que tentar descer primeiro. A Bíblia diz que ele parou para ouvir Jesus.
mesmo sem conhecer, e obedeceu sem questionar Jesus. O próprio Jesus que não deu bronca nele: você não tem fé, rapaz. Jesus não fez um sermão teológico ali para curá-lo depois. Jesus deu uma palavra rema, uma palavra de comando, uma palavra que exprime ação. Diz: levanta, toma o teu leito e anda. E ele imediatamente tomou o leito dele e andou. Os fariseus, como de costume, viram que havia um homem carregando o leito no sábado. E o judeu é muito rigoroso com as leis. E uma das leis dos judeus é que não podia fazer nada que expressasse um trabalho no sábado, porque o Shabat, dia de descanso, não se faz nada no sábado. E aquele homem estava com a cama nas costas, carregando a sua cama, e disseram para ele: olha, não te é lícito carregar a tua cama no sábado. Isso parece um absurdo. Eles conheciam aquele moribundo, sabiam que ele estava ali há 38 anos, tentando ser curado. Aquele homem viu muita gente ser abençoada. Talvez você também esteja dizendo: pastor, eu vi muita gente conseguir isso e aquilo que eu estou desejando há tanto tempo. Muita gente conseguiu, e até agora eu não consegui. Talvez você esteja esperando um anjo mover as águas. Aqueles homens fariseus ficaram mais preocupados com a desobediência à lei do sábado do que com aquele colega que foi curado, aquele homem que se arrastou por 38 anos, estava curado. Eles tinham que festejar, glória a Deus, e no templo dar glória a Deus e se alegrar com aquele moribundo que agora está curado. Eles nem ligaram para a cura do moço, ficaram mais preocupados estavam desobedecendo a lei do sábado, em que não pode se fazer nada. O próprio Senhor Jesus, em Marcos 2:27, ele diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem. É Jesus quem está falando aqui. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem estabelecido por causa do sábado. Jesus, mais uma vez, no sábado está trabalhando. Mais uma vez, no sábado, está fazendo ali um milagre. E ele disse aqui para os fariseus, lá no versículo, o vento está me ajudando aqui, lá no versículo 17, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Shabat, o sábado, era o dia de descanso, porque Gênesis fala que Deus descansou de toda a sua obra que havia feito, e santificou o sábado. Por isso Jesus está dizendo aqui: o sábado foi feito para o homem descansar, não para Deus descansar. Deus não descansa. O que fala o Salmo 91? Aliás, perdão, o Salmo 121. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aquele que te guarda não tosquenejará. Deus não descansa. Nós descansamos. Deus não se cansa. Deus não descansou no sábado. Ele concluiu a sua criação ali no sábado. Primeiro dia, segundo dia, até no sexto dia. E no sétimo dia, ele criou o homem no sexto dia. E no sétimo dia, ok, já criei a natureza, já criei a grama, criei a árvore, o peixe, a ave, o quadrúpede, o réptil, criei o homem. Agora, então, a obra está concluída. O sábado para Deus foi conclusão de obra, e não um descanso para ele. Porque Jesus disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O sábado é para o homem, não para Deus. Deus sabia que o homem ia se cansar, então tem que ter um dia para ele repousar. E agora tem até férias, né, pastor? Além do sábado, tem aí o trabalhador brasileiro, tem seus 30 dias de férias, uma vez por ano. Uma forma também de dar mais um refrigério para o ser humano, né? Então, Jesus diz para os fariseus que Deus trabalha até agora, e ele trabalha também, e que o sábado foi feito para o homem. E Jesus agora reencontra o homem que foi curado. Aonde? Na casa da misericórdia? Em Betesda, no tanque? Não, agora no templo. Jesus encontra aquele homem no templo. Por que ele estava no templo? Certamente para glorificar a Deus, e para testemunhar de que ele havia curado.
porque ele estava buscando de Deus a misericórdia. Ele alcançou, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Por isso agora ele está grato ao Senhor. Por isso, havendo oportunidade, meu irmão, testemunhe do que Deus fez na sua vida, para que o seu irmão, para que a sua irmã veja que Deus está no nosso meio, para que Deus perceba que nós não somos apenas aqueles que vêm aqui para adorar, mas viemos aqui para dar graça a Deus também, para agradecer por mais um ano de vida, por mais uma boda, por mais uma bênção alcançada, por mais um favor alcançado diante de Deus. Deus precisa olhar para mim e ver que verdadeiramente Ele é o foco da minha atenção. Perceba que aquele moço estava com o foco errado. Mas pastor, ele não queria ser curado? Queria ser curado. O foco dele estava na cura. Pastor, o anjo não moveu a água? Moveu a água. O foco dele também estava no anjo. O foco dele estava no tanque. O foco dele estava no anjo. Eu vou no tanque porque a cura está no tanque. E eu vou descer as águas quando o anjo mover, porque o sinal é quando o anjo mover a água, então lá eu descerei e serei curado. Não estava errado ele querer a cura. Não estava errado o anjo mover as águas. O problema é que o foco dele estava no tanque, estava nas águas, estava no anjo. Quantas das vezes nós queremos coisas, mas focamos na coisa errada. Queremos chegar a um objetivo, mas não temos um foco, não temos um planejamento, uma forma de chegar até lá. Aquele moço, na verdade, até fez um planejamento, ele tinha um foco, a sua cura, ele planejou, vou no tanque, e ele planejou, quando o anjo mover a água, eu vou descer até lá, mas ele era paralítico. De maneira muito sucinta, eu quero fazer aqui 3 abordagens sobre esse texto. São muitas coisas que a gente pode falar aqui, dá pregações tremendas aqui, nas particularidades desse texto, mas eu quero focar em 3 coisas, 3 lições que a gente pode tirar para a nossa vida, para a experiência desse moribundo paralítico aqui. Primeiro, a casa de misericórdia não é lugar de disputa. Perceba, Betesda, casa de misericórdia, mas que disputa era essa, pastor? Disputa para chegar primeiro. O anjo vai mover a água, vamos ficar aqui pronto, ao sinal do anjo, vamos partir em disparada para as águas, porque o primeiro que chegar lá, vai ser curado, e quem não chegasse, tinha que esperar, a próxima vez que o anjo, que aparecia de vez em quando lá, vão vir todo dia então, que a hora que o anjo mover, vamos correr para lá. Muitas das vezes, a gente faz a mesma coisa que aquele povo, transforma a casa de misericórdia num lugar de disputa. Quantas das vezes a gente quer ser melhor do que o outro, mas nós não temos que ser melhor do que ninguém, nós temos que buscar ser melhor do que a gente mesmo. Não é concorrência. Aqui havia uma concorrência lá para alcançar a bênção primeiro, como numa festa em que o garçom sempre é abordado na porta ali, para que as primeiras pessoas peguem os salgadinhos, e a última mesa não chega nunca o salgado, porque sempre alguém acha que tem que ser o primeiro, quer pegar o salgado para ele, para o filho, para a mulher, para o primo, sempre para o nosso grupo, e aí a gente cria lugar de disputa. Às vezes a gente até acha que pregou melhor do que o outro, que tocou melhor do que o outro, que o meu teatro foi melhor do que o outro, que a minha música, que o meu ministério trabalha mais do que o outro, que o meu ministério é mais importante, mais fundamental na igreja. Paulo diz que o Espírito dá dons a todos, para que haja organização na casa de Deus, para que ela funcione. Não tem um ministério melhor do que o outro. Quando alguém pensa dessa forma, ele está disputando, ele está concorrendo. Perceba aí os likes e os dislikes. Eu tenho mais like do que você. As famosas redes sociais, em que as pessoas postam coisas mirabolantes ali, e faz com que muitas pessoas sofram, porque ninguém consegue fazer aquela viagem que o outro fez, ninguém consegue ter o que o outro tem, o outro teve tantos likes, tantas visualizações, e eu coloquei uma coisa importante, tive poucas visualizações, tive poucos likes, poucas curtições.
Lugar de disputa. Abra as redes sociais e você vê ali, que sofrimento aquilo ali, que patético aquilo ali. Quanta gente ali, tentando ser alguma coisa, tentando mostrar alguma coisa. A Bíblia diz, lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Resumo dessa parte aí, mostra o Senhor que Deus vai te mostrar, não se mostra não, que seja alta boca que te louve, mostra o Senhor, dá glória a Ele, e Ele vai glorificar você. Jesus falou, Pai, glorifica agora o teu Filho, porque eu te glorifiquei nessa terra. Jesus só foi glorificado em glória, é redundante, né, pastor? Foi glorificado em glória, né? Ele foi recebido em glória nos céus, porque Ele glorificou a Deus nessa terra, glorificou com seu sangue, glorificou com a sua humilhação, com a aceitação do seu ministério, do seu sofrimento, do seu calvário, da sua paixão. Ele glorificou a Deus também no seu sofrimento. Tem até uma canção que diz, lá no nosso cenário, até no meio do sofrer, eu tenho paz em meu viver. Oh, aleluia, sim eu sei, é céu fruir, perdão sem par, e com Jesus, o eterno céu, eu desde agora irei gozar. Olha só, e com Jesus, o eterno céu, eu desde agora irei gozar, porque até no meio do sofrer, eu tenho paz em meu viver. Outra versão diz, se não me engano, um dos salmos e hinos, diz lá, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Que maravilha. Então, meu irmão, minha irmã, olha só, a casa de misericórdia não é lugar de disputa. Jesus percebeu que havia disputa na casa de misericórdia, havia disputa para alcançar o favor de Deus. O próprio Jesus disse em Mateus 5, nas bem-aventuranças, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ninguém, exceto Jesus, teve misericórdia daquele homem. Alguém poderia pensar assim, a semana passada minha mãe foi curada, e eu estou feliz, eu vou ajudar esse moço aqui, vou colocar ele no meu colo, e vou descer com ele até as águas, para que ele receba a cura dele hoje. Ninguém na casa da misericórdia exerceu misericórdia para com aquele paralítico. Ninguém, até que Jesus encontra aquele moço. Então a casa de misericórdia não é lugar de disputa. O ambiente do tanque estava cheio de toda sorte de enfermos buscando a cura, cheio de pessoas enfermas, mas cheia de concorrência, cheia de disputa. Não é lugar de disputa. Outro ponto aqui, só o primeiro que entrasse no mover das águas seria curado. Eu tenho que ser o primeiro. Tiago e João abordaram Jesus, Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, separa um lugar para mim, para o meu irmão Tiago, para que a gente reine contigo, à direita e à esquerda. E Jesus falou, não cabe a mim, mas àqueles que o Pai reservou. Ou seja, Tiago e João queriam chegar na frente, de Pedro, de Bartolomeu, de Natanael, de Judas, não Iscariotes. O outro Judas, também chamado de Lebeu ou Tadeu. Havia também disputa no colégio dos discípulos. João e Tiago queriam chegar na frente, mas não tem que ser assim. Os demais deveriam aguardar o mover da água, só na próxima. A cura hoje foi para o fulano de tal, vamos aguardar a próxima cura. Muitas pessoas iam lá buscar a cura, mas segundo a cultura judaica aqui, o texto nos diz que somente a primeira pessoa, daquele monte de gente que tocasse nas águas, seria curada. A gente percebe então aqui, nesse primeiro ponto, a casa de misericórdia não é lugar de disputa, deve ser lugar de comunhão. A casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, é lugar para todos. Não deve haver entre nós essa questão de
querer ser o primeiro. A Bíblia diz que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Muito difícil isso, né, pastor? A nossa tendência é sempre querer mostrar o melhor, dar o melhor da gente para que nós sejamos reconhecidos como esse melhor. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja então aquele que serve a todos. Você quer um lugar de honra? Seja um servidor, sirva ao Senhor. Então, não é lugar de disputa, mas lugar de comunhão. O segundo ponto é o foco, a figura principal. A figura principal aqui nesse texto não é o anjo que movia as águas. Aquela figura, né? Oh, o anjo, vem o anjo do Senhor, está movendo a água. Não era o anjo. Porque o anjo, segundo Hebreus 1,14, são espíritos, os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então o foco não era o anjo, porque o anjo é um espírito ministrador a serviço. Então o anjo é alguém que Deus manda para fazer uma obra que agrada a Deus, algo que está na vontade de Deus. Então o foco não era o anjo, com toda a beleza dele, com todo o seu poder de mover as águas, o foco não deveria ser o anjo. Aquele moço estava preocupado com a hora que o anjo movesse a água. O foco também não era o tanque. O tanque era simplesmente uma edificação com pedras e argamassa. O foco não era o tanque. E aquele moço estava preocupado com o tanque, preocupado com o anjo. E também o foco não era as águas. Não deveria ser as águas. Porque as águas também é criação de Deus. Então percebe que o foco daquele moço estava no anjo, no tanque e nas águas. Nem o anjo, nem o tanque, nem as águas resolveram o problema dele. Até que aquele que fez a pedra, aquele que fez o anjo e aquele que fez as águas se aproximou dele. E ali então ele teve o seu problema resolvido. Porque o foco dele foi voltado para Jesus. Ali que estava a solução do problema dele. Muitas das vezes a gente também foca no anjo. Tem que ter anjo, tem que ter espada de fogo. O anjo é a criação de Deus, a espada é a criação de Deus, o fogo também é a criação de Deus. Então o foco não é o anjo, nem a espada, muito menos o fogo. Elias pensou que era no vento forte. Elias pensou que era no furacão, que era na tempestade. E Deus se manifesta ali da forma que ele quis, num vento suave. Mas o vento suave também não era Deus. Porque tanto o furacão, quanto o fogo, quanto o terremoto, quanto a brisa, também é criação de Deus. E Elias só saiu da caverna quando o Criador do fogo, do terremoto, da brisa e do vento forte disse para ele: está fazendo o que aí? Sai daí, volta para lá, porque o trabalho ainda não acabou. Quando o foco de Elias deixou de ser os elementos da natureza e passou a ser o Criador da natureza, ele então ouviu e foi para a cidade, ungiu Eliseu, ungiu Azael e Ageu e fez o ministério dele, e depois foi para o céu numa carruagem de fogo. Muitas das vezes o nosso foco está no louvor. Vou lá porque eu sei que lá tem um louvor muito bom, tem um coral muito bom, tem bons pregadores, tem uma boa estrutura. O foco não tem que ser nada disso. O foco tem que ser o Senhor. O pastor Alberto pregou esses dias. A igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha tudo, menos o principal, menos o foco. Jesus que está lá, ó. Laodiceia, todo lado de fora, vocês me esqueceram aqui fora. Estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entro aí para ouvir o coral, para ouvir o louvor, para ver a peça teatral, para ouvir a pregação. Eu entro aí para cultuar com vocês. O foco de Laodiceia não estava em Jesus, estava na sua boa estrutura, no seu colírio, nas suas vestes de linho, no seu ouro. O foco estava totalmente errado, como o foco do paralítico, e o foco de todas as pessoas que estavam ali, porque só um alcançava a cura, o primeiro que tocasse. O tanque não é o foco, o tanque é só uma edificação. O anjo também não é o foco, o anjo é só um espírito
que Deus usa para ministrar a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos são servos de Deus a nosso serviço. Os anjos não têm que ser adorados. João, quando o anjo chegou lá para ele ajoelhou lá. O anjo: levanta, rapaz, eu não quero adoração, eu não aceito adoração, dá glória a Deus. O próprio anjo, lá de João do Apocalipse, não aceitou a glória. Ele disse: dá glória a Deus, porque eu sou o teu conservo. Eu também, João, como você, estou a serviço dele. Então, dá glória a ele. O anjo não era o foco, o tanque não era o foco, as águas não eram o foco. A figura principal era Jesus, que fez toda a diferença na vida daquele moço. Você imagina, aquele moço, 38 anos querendo ser curado, e as pessoas conheciam aquele moço. Sempre que as pessoas iam naquele tanque, viam aquele moço lá, que se arrastava, mas não conseguia chegar no tanque, devido ao seu problema. Então o foco não deveria ser as coisas criadas, mas sim o Criador de todas as coisas. Às vezes queremos incrementar o ambiente para o culto ficar bom, mas não depende de nós para isso acontecer. Não é a nossa habilidade que trará a presença de Deus. Laodiceia tinha muita habilidade e não tinha a presença de Deus. Como na parábola do fariseu e do publicano, o que atraiu a presença de Deus não foi o jejum do fariseu, não foi o dízimo do fariseu, não foi as orações do fariseu, mas foi a confissão do publicano. O que atraiu a presença de Deus foi a dependência de Deus. O fariseu só falou de si: oh Deus, eu te agradeço porque eu sou, eu faço, eu aconteço. E o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Senhor, ele invocou a presença de Deus. Tem misericórdia de mim, seja propício a mim, pecador. Seja propício a mim, olha para mim, moribundo, escravo do pecado, me ajuda, me perdoa, me dá força para não pecar mais. Esse atraiu a presença de Deus. Não é a nossa habilidade que atrai a presença de Deus, não é a nossa estética que atrai a presença de Deus, não é nada que façamos de forma externa que vai atrair a presença de Deus, não é a maquiagem, não é a roupagem, a arrumação, não é todo o preparo para o culto que vai atrair a presença de Deus. Pode ter tudo no culto, mas se não tiver um coração quebrantado, Deus não descerá para receber esse culto. Houve uma ocasião, Isaías, que ele disse: eu estou cansado do estrépito dos teus cânticos, não aguento mais essa música. Deus estava com náuseas do culto judaico, em muitas ocasiões. Um culto que não era de coração, era um culto do homem para o homem, toda uma preparação para um reconhecimento humano. E não há nada que nós façamos de externo que vai atrair a presença de Deus. Imagina Samuel na casa de Jessé. Jessé só mostrou a estética, trouxe os melhores filhos, os mais preparados, os guerreiros, os mais bonitos, os maiores, trouxe aquela turma gigante ali, e o Senhor falou: Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Samuel quase foi embora, quando ele pergunta: tem mais alguém nessa casa? Ah, tem lá, tem um pastorzinho lá no campo, cuidando de ovelhas. E quando chega Davi, o Senhor diz: é esse, porque o Senhor não olha para a estética, não olha para o exterior, Deus olha para o coração do homem. E ele viu no coração de Davi um coração sincero, um menino que defendeu o seu rebanho ali do urso, defendeu o seu rebanho do leão, e defendeu o rebanho do Senhor do gigante Golias, porque Deus olhou para o coração daquele homem e sabia que Deus poderia usar aquele homem. Deus não usa arrogantes. O arrogante, ele quer longe dele, ele abate o soberbo, mas exalta os humilhados. E aquele moço que estava humilhado lá no tanque da misericórdia, na casa da misericórdia, Jesus para perto daquele homem e pergunta: o que você quer? Ele tinha um desejo, e Jesus tinha para ele aquilo que ele necessitava. Então, Jesus sempre vai olhar para o nosso coração. De repente eu posso achar que está tudo maravilhoso, está tudo nos conformes, está tudo melhor do que a encomenda, mas o Senhor pode falar para mim:
você está enganado. Está tudo fora do lugar. É hora do quebrantamento. É hora de reconhecer que não é por minha causa. Não sou eu que vai atrair a presença de Deus. Aliás, não é o que eu faço que vai atrair a presença. É recorrente nesse altar eu falar da pessoa de Caim e Abel. Os dois cultuaram o Senhor. Abel foi para o culto, Caim foi para o culto, foram juntos. Deus olhou para Abel e olhou para a sua oferta, e não olhou para Caim, muito menos olhou para a sua oferta. Então não é o que você tem para oferecer. Caim também tinha algo a oferecer, mas ele ofereceu de maneira inadequada. Ele não ofereceu o melhor para Deus. Ele pegou lá de repente a sua abóbora, vou pegar essa abóbora aqui, pegar essa couve aqui, vou pegar essa batata, e fez lá um cesto cheio de coisas. Deus não olhou para Caim, ficou de costas para Caim. E Caim está lá mostrando a oferta dele, e Deus não olha para Caim, não quer nem saber da oferta dele. E quando Abel chega com as primícias do rebanho, Deus olha para Abel, se agrada dele e recebe a oferta dele. Recebe primeiro Abel, depois recebe a oferta dele. Se o meu coração não está em Deus nessa manhã, eu estou aqui apenas em corpo, um corpo presente, mas o meu espírito está longe de Deus. Meu espírito não está cultuando ao Senhor. Meus amados, foco, nós precisamos ter foco. Nós queremos ser curados? Queremos emprego? Queremos que a pandemia acabe? Queremos, mas não está na vacina, não está em fazer currículos e postar ou entregar pessoalmente. Não é o que eu faço que vai atrair a presença de Deus, é a disposição que está no meu coração, é o que está aqui dentro que vai contar para Deus. Muitas pessoas buscam de Deus, mas não alcançam porque o foco está errado. Talvez você esteja nessa manhã, não sei se há 38 anos, não sei se há 10, se há 5, ou se você estabeleceu um propósito mês passado, você tem uma semana que você está com um propósito aí. Se o seu foco está no propósito, pelo propósito, vou lá porque hoje é dia de propósito, vou lá que tem unção com óleo, vou lá que chamam no altar. Não é o óleo, não é o altar, não é a mão do pastor, é a sua disposição de estar focado naquele que criou o óleo, que criou o pastor, que criou o altar, que criou esse culto. No caso aqui, temos cultos de orações muito bom. Quarta-feira, 15 horas, um culto específico para oração. Sábado, 8 horas, também um culto muito bom, específico para oração. Esse aqui tem louvor, tem oração, mas é um culto mais voltado à pregação da palavra de Deus. É um culto que tem outro formato, que tem oração também. Mas há cultos que são mais voltados para a oração de maneira mais intensa. O foco é mais oração. Inclusive, nesses cultos tem até mais orações do que nós temos convencionalmente, domingo pela manhã e domingo à noite. Pastor, não dá para ser curado hoje? Dá para ser curado hoje. Não dá para ser curado, não dá para alcançar o favor de Deus hoje à noite? Dá, sim, com certeza. Mas precisamos estar com foco naquele que fez todas as coisas e sustenta todas as coisas. O segundo ponto, então, o foco. E o terceiro ponto, Jesus se preocupa com as ovelhas. João, capítulo 10, fala que Jesus é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E interessante, o tanque de Betesda ficava onde? Perto da porta das ovelhas. Jerusalém, no Antigo Testamento, tinham 12 portas, atualmente tem só 8 portas, 4 portas estão fechadas. Mas na ocasião, Betesda ficava próximo à porta das ovelhas. É interessante que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Olha só, no tanque da porta das ovelhas, Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que entram, deixa eu ser mais específico aqui, aqueles que, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, João 10:9,
será salvo, entrará e sairá, terá livre acesso, entrará e sairá e achará pastagem, será alimentado. Aqueles que entram pela porta das ovelhas, que é Jesus, encontram alimento, entram e saem, ou seja, eles têm livre acesso à presença de Deus. Já parou para pensar como está o seu contato com Deus? Você tem livre acesso a Deus? Como é que é a sua oração? Como é que é a sua vida devocional a Deus? Você entra, sai, encontra pastagem, você é alimentado, constantemente está glorificando a Deus, constantemente está buscando a presença de Deus, constantemente está buscando o milagre, buscando o favor de Deus, constantemente está agradecendo a Deus pelas suas conquistas, ou por aquilo que você vê de positivo ou de bênção que Deus faz na vida dos outros. Diferentemente daquelas pessoas do tanque, todos queriam apenas para si, buscavam apenas aquilo que eles precisavam. Ninguém se preocupava com ninguém naquele tanque. Todos queriam ser o primeiro, todos queriam o favor do Senhor ali no mover das águas. Mas nós devemos buscar viver como a igreja de Atos 2, de 42 a 47, eles tinham tudo em comum, havia comunhão, ninguém tinha falta de nada, porque todo mundo se preocupava com todo mundo. Aí eu lembro do escritor Alexandre Dumas, que escreveu Os Três Mosqueteiros, que tem aquela famosa frase, um por todos e todos por um, ou seja, todos têm que estar lutando por todos, todos têm que estar focados no bem comum, no bem de todos. Jesus então se preocupa com as ovelhas. No capítulo 3 de Neemias, versículo 1, veja o que diz: e se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e edificaram a porta das ovelhas. Neemias edificou essa porta, lá no Antigo Testamento, quando voltaram do cativeiro. Consagraram essa porta, assentaram as portas, as demais portas, né? São 12 portas, e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e até a torre de Ananel. Ou seja, a porta das ovelhas foi construída lá no Antigo Testamento por Neemias. E segundo alguns teólogos, pela porta das ovelhas é o local em que as ovelhas entravam para irem para o altar do sacrifício. É por aquela porta que passavam as ovelhas para ir para o sacrifício. Interessante que Jesus, que é a porta das ovelhas, ele foi o próprio sacrifício. A própria porta das ovelhas, Jesus, foi o sacrifício por nós, para que pudéssemos estar hoje aqui nessa manhã. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Não é o tanque, não é as águas, não é o anjo, é Jesus. O foco é Jesus. Não é o vento, não é o terremoto, não é o furacão, não é o anjo, não é a espada de fogo, não é o fogo. O foco é Jesus. Tudo isso aí que nós falamos são elementos que Jesus pode usar a nosso favor. Mas o foco não é a criação. O foco é o Criador. Jesus se dirigiu então ao paralítico e perguntou: então, meu amigo, você quer ser curado? E ele então começa a colocar as dificuldades, como falamos no início. Eu quero ser curado, mas ninguém me desce as águas quando o anjo agita a água. Ninguém me coloca no tanque, na verdade, ninguém me coloca no tanque das águas ali. Então o empecilho é que ninguém colocava ele no tanque. Primeiro empecilho. O segundo empecilho: alguém sempre corre na minha frente. A coxinha nunca chega, o pastel nunca chega, porque alguém sempre chega na frente. Sempre tem alguém que chega na frente. É interessante, eu quero ser curado, Jesus, mas não dá, ninguém me coloca no tanque, eu nunca tenho oportunidade, nunca chega a minha vez. Alguém sempre vai na frente. Nunca ia ser curado. Sempre tem alguém que vai na frente, e eu só fico olhando o outro ir na frente. Eu só fico reclamando que ninguém me coloca no tanque. Além de ninguém me ajudar, os outros vão na frente. E ele fica reclamando. Ele quer ser curado, mas ele só coloca o problema. É só a pandemia. Eu quero vir à igreja, mas tem a pandemia.
Eu quero trabalhar para o Senhor, mas tem a pandemia. Eu quero ser bênção na igreja, mas estou desempregado. Parece que sempre tem alguma coisa que vai impedir. Eu quero ir para a igreja. Alguns aí dizem, mas eu tenho que parar de fumar primeiro, tenho que parar de beber, eu sou muito mulherengo, eu tenho que mudar de vida primeiro. Vem sendo mulherengo, vem sendo fumante, vem sendo beberrão, porque aqui está quem é maior do que o teu vício, do que aquele que é maior do que a sua limitação. E aquele moribundo paralítico estava diante de Jesus, que só perguntou para ele, você quer ser curado? Vamos ser mais enérgicos. Meu amigo, você quer ser curado? Você que está aqui há 38 anos, você quer resolver o teu problema? Você quer ser curado? Quero, mas não dá. Ué, quero, mas não dá, porque sempre tem alguém que chega na frente e ninguém me coloca no tanque. Jesus não deu bronca nele. Jesus não deu um sermão nele. Simplesmente deu um comando. Levanta-te, toma o teu leito e anda. É igual o coxo da Porta Formosa. Você quer prata, você quer ouro, mas prata e ouro não mudam a sua vida, não resolve o teu problema, você continua coxo e continua pedindo aqui prata e ouro. Olha para nós, levanta a cabeça, olha para nós. Nós temos algo melhor para você. O que nós temos, nós te damos. Isso te damos, é isso que você precisa. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Quando ele mudou o foco da prata e do ouro, mudou o foco para Jesus, então o coxo se levantou da Porta Formosa e andou. Como o paralítico, que quando ouviu a voz de Jesus, mandando ele se levantar, ele se levantou. Jesus mandou ele tomar o leito, ele tomou o leito. E Jesus falou, agora anda, vai embora. Sai desse tanque aqui. A misericórdia já chegou a você. E ele foi, alegre da vida, para o templo. No caminho, os fariseus encontram ele e dão bronca nele. Rapaz, você está carregando o leito, você está carregando a sua maca aí, no sábado? Eles deveriam falar, você foi curado, que bom que você está carregando a sua maca. Agora a maca não te carrega, agora você carrega a maca. O problema não te domina mais, agora você colocou nos ombros o problema, agora você está com o problema sob controle. A solução agora está nas suas mãos. Eles não ficaram felizes, ficaram tristes, revoltados, porque aquele homem estava fora da lei, não estava respeitando os shabates, não estava respeitando o sábado. E Jesus já havia falado, o sábado não é, o homem não é para o sábado, é o contrário, é o sábado que está a serviço do homem. No sábado eu tenho que dar a vida ou tirar a vida. No sábado eu tenho que abençoar ou amaldiçoar. No sábado eu tenho que fazer o bem ou deixar de fazer o bem. Se o teu boi cai no buraco no sábado, você vai deixar ele morrer no sábado? Não, você vai tirar o boi do buraco. Então, Jesus abençoa aquele homem na casa de misericórdia. A misericórdia aconteceu na casa da misericórdia. Jesus nasceu onde? Qual cidade? Belém. O que significa Belém? Casa do pão. Beit Lehem. Casa Beit Lehem, do pão. E Jesus é o quê? Além de muitas coisas, ele é o pão da vida. É o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão que desce do céu nasceu na casa do pão. Isso é coincidência? Não, é providência de Deus. O pão da vida nasceu na casa do pão. Isso é profético, isso é simbólico. Então, meus irmãos, aquele moço, para concluir, o tanque para o homem paralítico foi um lugar de derrota. 38 anos de derrota, de frustração, talvez de revolta. Ninguém me coloca no tanque. Todo mundo quer chegar na minha frente, eu nunca tenho a minha oportunidade. Que irmãos são esses que não me ajudam? Todo mundo quer pegar o pastel primeiro, quer pegar a coxinha primeiro. O garçom nunca chega na minha mesa. Enquanto o foco for o garçom, enquanto o foco for a coxinha, não vai ter comunhão. Não vai ter comunhão, porque todos pensarão apenas em si. Não será todos pensando no todos, serão cada um pensando em si. Aquele moço, então, estava num lugar de disputa.
Alguém chegava na frente e ninguém colocava ele no tanque. Então era um lugar de derrota para ele. Mas Jesus chegou para ele e disse para ele: acabou a tua derrota, acabou a tua frustração. Chega de ficar culpando os outros, chega de procurar desculpinhas para os seus fracassos, chega de tréplicas e réplicas que só perturbam o ambiente. Chega. Jesus não deu bronca nele. Jesus disse, sem conversa: levanta, toma o teu leito e vai embora, vai para casa. Não teve polêmica, não teve briga, não teve blá blá blá, não teve um tratado de teologia, não teve um simpósio de teologia, não teve ali um seminário de teologia, não teve uma classe de catecúmenos, teve apenas um comando em 3 partes: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E acabou o problema dele, porque ele focou na pessoa certa. Foco. Nós precisamos ter foco, e Jesus, que é a porta das ovelhas, deve ser o nosso foco. Jesus é o foco, a figura principal, hoje aqui nessa casa de misericórdia, casa em que louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Jesus está aqui, uma canção antiga, né? Jesus está aqui, pede o que queres. O que você está precisando? Ou há quanto tempo você está precisando? Diz que você está pensando em agora. Não fica preocupado com aqueles que vão chegar na sua frente, ou se alguém vai chegar na sua frente. Não fica preocupado com aquilo que você quer. Coloque aquilo que você quer diante de Deus. Não é isso? Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Você quer tomar posse dessa palavra? Não sei se é 38 anos, não sei quanto tempo você pleiteia isso aí. Eu convido você agora a focar no Senhor, que criou tudo, que preparou tudo. Deus tem para você, à sua disposição, tudo que você precisa. Mas não foque no que você precisa, foque naquele que pode te dar aquilo que você precisa. Se esse é o seu desejo, se coloque sobre os seus pés agora. Eu quero fazer uma oração, clamando a Deus pela sua vida. E se é o seu desejo, põe a mão no seu coração. A minha já está no meu coração. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Nós estamos na tua presença nesta manhã, em reconhecimento da nossa total dependência de ti, Senhor. Nós te adoramos e sabemos que o Senhor recebe a nossa adoração. Por quê? Porque sentimos a tua presença. Nós confessamos os nossos pecados e fomos perdoados por ti, porque sentimos a tua presença. Cantamos louvores a ti e sabemos que o Senhor acolheu os nossos louvores, porque sentimos a tua presença nessa manhã. Mas nós que te cultuamos, nós que sentimos a tua presença, colocamos diante de ti também o desejo dos nossos corações. Quantos estão aqui, meu Pai, como aquele paralítico, cada um no seu devido tempo, aguardando o milagre, suplicando o milagre ao Senhor, mas talvez, como aquele paralítico, o foco está no milagre, o foco está no local, por isso o milagre não chega. Que nesse momento, Pai, diante dessa palavra, o nosso foco esteja em ti, Senhor, que tem para nós muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Opera um milagre na vida do meu irmão, opera um milagre na vida da minha irmã, para a glória do teu nome, Pai. Que o Senhor seja sempre o foco da nossa busca, que o Senhor seja sempre o primeiro, que nós tenhamos sempre para ti as primícias, e as sobras jamais fiquem para o Senhor, mas as primícias, o melhor que nós temos, que possamos oferecer a ti,
porque nós queremos o melhor dessa terra. Portanto, devemos dar também a Ti o melhor que podemos dar ao Senhor. Abençoa o meu irmão que tem a sua limitação, a minha irmã que tem a sua súplica, aqueles que estão sofrendo como aquele paralítico e precisam do Teu favor. Essa casa nessa manhã é a Betesda, é a casa, o lugar da misericórdia do Senhor. E nós cremos que a misericórdia do Senhor é para aqueles que Te temem, a misericórdia do Senhor é para aqueles que Te buscam, a misericórdia do Senhor é para aqueles que esperam em Ti, como foi falado no começo, é para aqueles que confiam em Ti, e a Tua igreja confia em Ti, porque está de pé, está com a mão no seu coração, na certeza de que a porta das ovelhas está aqui, o pão que desce do céu e dá vida ao mundo está aqui, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas está aqui, o bom pastor que chama cada ovelha pelo seu nome e elas atendem a sua voz, porque conhecem a voz do seu pastor. O Senhor está aqui. Abençoa agora o Teu povo com aquilo que está no Teu coração, com aquilo que o Senhor tem para nós, que é muito mais do que tudo que estamos colocando diante de Ti, porque o Senhor tem para nós coisa melhor. O Senhor tem algo novo para nós, que possamos viver o novo de Deus, que possamos viver, Senhor, a Tua vontade, que possamos sempre ter o Senhor como foco nas nossas vidas, como diz também uma das nossas canções, olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Que a Tua bênção esteja agora sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, que suplica ao Senhor, que confia no Senhor e que tem como foco principal o Senhor. Assim eu oro, agradecido, juntamente com a grande congregação, em nome do Senhor Jesus. Amém. As palmas glorificam a Jesus.